Sejam bem-vindos à live do Gol Olímpico pós-eliminação da Copa do Mundo. O Brasil perdeu para a Noruega e está fora da Copa do Mundo. Assim, de uma maneira melancólica, de uma maneira triste, mas de uma maneira merecida. O Brasil foi eliminado porque, no final das contas, foi mais incompetente do que a seleção da Noruega. Não tem muito o que falar, não tem muita desculpa para dar, né? Eram cenários de jogo que estava claro para todo mundo como ia acontecer, que a seleção brasileira simplesmente ia ter espaço para atacar, mas também tinha que prestar muita atenção no risco que estava correndo quando a Noruega tivesse com a bola, e o Brasil foi incompetente. O Brasil teve chances aí de fazer o primeiro gol, de caso se tivesse feito o primeiro gol, ampliado o jogo, mas no final das contas foi incompetente e foi punido por essa incompetência. Tem muita coisa que a gente pode falar desse jogo, a gente pode falar das questões individuais, das questões coletivas, dos problemas coletivos que o Brasil tinha, mas eu acho que o principal ponto é que o jogo acaba se desenhando por uma questão do que a gente já falou antes, de acertar, né, de uma seleção que é mais capaz de acertar do que a outra, e também de uma questão de covardia, vamos dizer assim. A seleção brasileira ela foi covarde em muitos momentos assim da partida, não só covarde em relação a postura em campo de se recuar, dar a bola para a Noruega e ficar assistindo o jogo, mas covarde também nas decisões. Assim, eu acho que tem alguns momentos do jogo que a gente consegue ver jogador querendo transferir a obrigação para finalizar uma jogada. A gente vai bater ali também na questão do pênalti. É sintomático, né? Um pênalti onde você tem Vini Júnior em campo, você tem o Martinelli, o Matheus Cunha, você tem o Ryan, você tem 4 atacantes e a obrigação de bater o pênalti cai para o seu volante. Isso você não vai ver em quase nenhuma seleção que você tem um jogador que é destaque. Vamos falar a realidade: esse pênalti era um pênalti pro Vini Júnior ter pego e ter batido. Isso é claro, isso fica claro, e a seleção brasileira não tem essa coragem. Tenta colocar aí na régua, na sua visão. Você imagina Portugal tendo um pênalti com o Cristiano Ronaldo em campo e o Cristiano Ronaldo passando essa obrigação de bater o pênalti pro Vitinha? Não. Você imagina o Messi estando em campo, pegando essa bola, olhando assim, é pênalti, eu vou tirar eu não vou bater esse pênalti, vou dar a obrigação pro Depou. Você não vê isso acontecer. Você imagina a própria Noruega, o Haaland em campo, pegando essa bola e falando assim, Berg, vai lá e bate esse pênalti. Não, você não vai ver isso. O Salah no Egito, o Salah pegar essa bola, tirar do pé dele e falar assim, toma aí, bate outro que eu não vou bater. Cara, isso não vai acontecer. Então ficou claro que na hora do pênalti, já começa daí, a gente tem uma questão ali de falta de coragem para falar assim, eu vou resolver. Cara, o Vini Júnior pegou essa bola para bater pênalti em situações parecidas várias e várias vezes pelo Real Madrid. Antes do Mbappé chegar e algumas vezes até depois que o Mbappé chegou. O próprio Mbappé. Você imagina o Mbappé pegando essa bola e falando assim, vai lá, Tchouaméni, bate esse pênalti aqui na França. Você não vai ver isso acontecer, gente. O cara que é o cara da seleção, o cara que tá fazendo uma boa competição, e olha, a competição do Bruno Guimarães até aquele momento era excelente. Mas você não imagina o seu astro, o seu craque, o seu jogador diferente pegando a bola e falando assim, toma outra responsabilidade de bater esse pênalti. Isso não vai acontecer. O Vini Júnior bateu esse pênalti dessa maneira várias vezes quando estava no Real Madrid. E hoje eu acho que foi uma escolha errada. E isso evidencia muito do problema que a seleção brasileira tem em relação a protagonismo. Cara, quantas vezes você imagina... Mano, você que teve um jogador, que você que teve um sonho de ser jogador de futebol. Quantas vezes você imaginou na sua vida você tendo a chance de bater um pênalti para classificar a seleção brasileira? Ou para colocar a seleção brasileira na frente do placar? É um desejo que todo mundo que já pensou em ser jogador de futebol já teve. Um sonho que todo mundo que já pensou em ser jogador de futebol já teve, de pegar um pênalti na Copa do Mundo e poder colocar a sua seleção
na frente, e a gente viu 4 atacantes hoje que não tiveram essa coragem. Ah, mas a ordem era que o Bruno Guimarães... Cara, se a ordem era que o Bruno Guimarães batesse esse pênalti, tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Muita coisa errada. Se você tá com 4 atacantes em campo e nenhum desses atacantes é capaz de bater um pênalti, colocar a bola na marca do pênalti e fazer o gol, tem muita coisa errada. E é isso. Então a gente viu uma seleção brasileira que a escolha do pênalti já começa errado, você jogar essa responsabilidade por um volante já não faz sentido nenhum. E aí você vê, a seleção perdeu o pênalti, mas não piorar tanto assim no jogo. Mas ficou claro que era um jogo de trocação. Você via a Noruega chegando lá na frente também, do mesmo jeito que você via que o Brasil tinha espaço. Quando a gente fez a análise do jogo, a gente falou, pô, é um jogo que é um jogo gostoso para a seleção brasileira, porque a seleção brasileira vai ter espaço para atacar. E a seleção brasileira teve espaço para atacar. Só não teve competência. E aí tem outros detalhes, né? Quanto mais o jogo passava, mais você via os jogadores recuando e não tendo uma postura de marcação de pressão, o que funcionou na seleção brasileira em muito tempo. Nos melhores momentos da seleção brasileira nessa Copa foi uma marcação-pressão, sem dar espaço. E aí a Noruega foi ficando com a bola, foi ficando com a bola, foi ficando com a bola. E pra mim tava claro qual era o plano da Noruega. Pô, eu tô com essa bola aqui. Se eu conseguir chegar com essa bola lá na frente do gol, uma hora eu vou marcar. E eles ficaram confortáveis com a bola. Não foi que a Noruega, nossa, ficou apavorado porque o Brasil deu a bola pra. Não. A Noruega ficou confortável, criou uma chance, o Odegaard perdeu, criou outra chance, o Haaland não chegou. E aí, nas 2 chances, assim, cara, o gol do Haaland é uma coisa bizarra, porque você tem 4 jogadores brasileiros dentro da área e o Haaland está sozinho. 4 jogadores da seleção brasileira dentro da área, 4 marcadores, e o Haaland está sozinho. Então, tipo assim, cara, é um absurdo você ter tantos jogadores mal posicionados quanto naquele lance. Assim, é algo bizarro. E aí o segundo gol também, não tenho o que falar, segundo gol ali, o Haaland domina a bola, pensa, se prepara de novo, e não chegou um jogador. Ele finalizou e não chegou. Não é nem que o Haaland foi encostado quando ele finalizou, ele chutou no gol e não chegou ninguém. O Haaland esteve ali pelo menos uns 8 segundos com a bola no pé para decidir o que ia fazer e não chegou nenhum jogador brasileiro. Então, assim, a incompetência que o Brasil teve foi a competência que a Noruega teve do outro lado. Você teve todos os jogadores ali de ataque, pelo menos tendo uma chance da seleção brasileira, todos, e não sabendo como finalizar a jogada, e o Haaland mostrou porque ele é um dos melhores. Ah, o Haaland é trombador, o Haaland é horrível, o Haaland não consegue. Cara, o Haaland tá ali para fazer gol. E toda a seleção precisa de. Todo time precisa de um cara que faça gol. E isso faltou para a seleção brasileira hoje. A gente viu uma seleção brasileira que teve chances claríssimas e que não soube aproveitar e foi punida por essa incompetência. Então, assim, a vitória da competência contra a vitória contra o resultado da incompetência. Cara, a gente viu isso antes quem acompanhou com a gente, em alguns momentos a gente falando, a gente viu isso acontecer antes, nos amistosos contra Panamá, no amistoso contra o Egito. Eu falava aqui, pô, na Copa do Mundo, onde Igor Thiago perdeu gol, acho que o Endrick também perdeu gol, o Matheus Cunha chegou a perder gol, o Vini Júnior perdeu gol, a gente falava assim, na Copa do Mundo, você perder gols como esse é algo que vai fazer diferença. E o Brasil já tinha lá, nos amistosos pré-Copa, mostrado que falhava nessa hora, nessa última definição, e falhou mais uma vez. E aí tem outras coisas que a gente pode falar do absurdo. O Ancelotti convocou vários jogadores e no final das contas o Brasil morreu no último jogo sendo eliminado com uma substituição sobrando. Isso é tão sintomático. Isso é tão sintomático assim. Você chegar no seu último jogo sendo eliminado com atacantes no banco e com uma substituição sobrando, mostra o quanto não se confiava em quem foi levado. E a gente já passou por isso em outros momentos. A gente já passou por esse momento. A gente passou por isso lá em 2010 com o Dunga morrendo com substituições no banco também. E num momento que era até pior, que eram só 3, né? Aqui ainda são 5. Mas morrendo com substituição, porque quem estava do lado de fora não entregava. Pô, Luiz Henrique sumiu durante a Copa, né? Não foi utilizado. Se brigava para ser titular, mal foi utilizado.
mais impressionante, se você for pensar, com o Ryan não fazendo nada fantástico, se não fazendo uma Copa fantástica, o Ryan ficou como titular até o último jogo, mostrando a incompetência dos outros jogadores. Você tem ali o Igor Thiago, que muita gente falou, pô, na hora que o Brasil precisasse de um abafa, na hora que o Brasil precisasse colocar alguém na área para brigar por essa bola, contra uma zaga gigantesca da Noruega com jogadores bem altos, você tinha um jogador de muito alto para usar esse cabeceio, fazer cruzamento na área, e você não utilizou esse jogador. Por que será? Por que será? Então, assim, você tem vários sintomas que foram sendo mostrados durante a Copa e que, no final das contas, o resultado é essa eliminação de uma forma muito contundente, onde o Brasil mostrou toda a incompetência e covardia no seu jogo. Não tem discussão. E a Noruega fez por isso. E aí, o final do jogo também, o Brasil nervoso, porque a Noruega tocava a bola e o Brasil não achava, né? E aí, quase a confusão ali, que poderia ter terminado com a expulsão do Neymar. O Neymar nem iria bater o pênalti depois, né? Talvez nem tivesse o pênalti. Mas, como é sintomático, assim, você vê várias coisas, uma seleção nervosa, jogadores que fizeram uma Copa ruim e foram mantidos no time. O Danilo hoje tem 3 lances aqui. Se tiver nos melhores momentos, eu gostaria até de mostrar que são 3 lances do Danilo, onde é um passe que ele erra de novo pro Casemiro, um passe de 2 metros que sai um contra-ataque da Noruega. Tem uma jogada que ele vai finalizar e ele não consegue chutar nem no gol, que é um passe do Ryan para trás, ele chega livre com o tempo, arrumando o corpo, e ele não consegue acertar o gol. E tem uma cobrança no lateral no segundo tempo, que ele cobra o lateral, ele recebe a bola de volta, em cima da linha, ele não consegue dominar a bola e a bola sai. São 3 jogadas assim que mostram como o Danilo não deveria estar ali, e isso é um problema. Assim, o que ficou claro é que tem vários jogadores que não devem estar lá, né? Não devem continuar na seleção. Tem outros jogadores que naturalmente acabam seu ciclo, né? Casemiro, muito provavelmente não vai jogar outra Copa. O próprio Neymar provavelmente não vai estar numa próxima Copa. Inclusive, talvez o Neymar aí se aposente, né? Porque ele tinha tanta vontade de jogar essa Copa e no final das contas foi uma Copa apagada. Você tem aí talvez Marquinhos, que não continue no ciclo, Danilo, certeza, né? Se Deus quiser, não vai continuar nesse ciclo de próxima Copa do Mundo, mas você tem vários jogadores que mostraram que não mereciam estar lá e, assim, que você precisa de uma mudança grande, né? Assim, muito se discute sobre quando você cai num ciclo de Copa do Mundo, quando você é eliminado de uma Copa do Mundo, o que você tem que fazer pro próximo ciclo. Você ia tentar começar do zero ou tentar reaproveitar o que tem. Eu acho que o Brasil só começa do zero, porque é uma Copa onde não se tem nada para aproveitar. O sistema tático não funcionou. Eu acho que você pegar e mostrar uma seleção brasileira, a gente imaginar uma seleção brasileira que a bola fica mais tempo com o adversário do que com ela, independente do nível do adversário. A gente viu isso acontecer em todos os jogos da seleção. O Brasil dá a bola e ficar esperando, ficar sofrendo, ficar tentando um lançamento longo. É tão pobre, é um jogo tão pobre que você não se aproveita nada. Não se aproveita nada. O Ancelotti já entra bastante pressionado para o próximo ciclo, com a obrigação de fazer algo muito melhor do que fez agora, porque assim, o Brasil, ele faz uma primeira fase bem abaixo contra o Japão. Não é um jogo bom do Brasil. Inclusive, acho que contra o Japão é um jogo bem pior do que hoje. Bem pior. E hoje, num jogo que, por incrível que pareça, se a gente parar pra olhar, é o melhor jogo da seleção brasileira em questão ofensiva, assim, de criação. Mas a gente acaba eliminado. Sim. Então não tem muito segredo. O Brasil não tem o que aproveitar, precisa recomeçar um trabalho do zero. A gente viu uma seleção bastante falha em vários aspectos, com jogadores questionáveis em relação à questão de protagonismo. E é isso, assim. Então, eu acho que o principal ponto é o que a gente vai poder
o que precisa mudar nessa seleção brasileira. Você me falar que o Brasil não tem jogadores para fazer um confronto melhor do que fez hoje contra a Noruega, eu não consigo acreditar nisso. A gente pode não ter jogadores que queiram jogar um futebol melhor do que apresentaram hoje. Sim. E aí a gente tem que questionar se esses jogadores devem ou não continuar na seleção. Jogadores que não têm coragem de chamar o protagonismo e falar assim: eu vou decidir um jogo. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque se você não tem esses jogadores com capacidade, e eu acho que o problema não está na capacidade, mas sim na coragem mesmo de falar assim: eu vou colocar essa bola embaixo do braço e vou resolver o jogo, é um problema muito, muito, muito grande. Então, se o Brasil está muito atrás e começa o próximo ciclo já devendo, já vai começar o próximo ciclo devendo de uma maneira bastante grande, e vamos ver o que vai acontecer, né? A gente sabe que, pelo menos no começo do ciclo aí, vai ser o Ancelotti. Eu espero que a postura da seleção brasileira com o Ancelotti pegando um trabalho desde o começo seja uma postura de protagonismo e não de ser uma seleção covarde que dá a bola para o adversário e fica sofrendo independente do nível do adversário. Isso é algo que vai incomodar e incomoda de um jeito muito grande. E principalmente que esses jogadores, agora que muito provavelmente não vai ter nenhum momento que você vai falar assim: o Neymar vai vir e vai tentar resolver, que já não era algo que deveria ser esperado, né? Você pensa, depender tanto de um jogador só. Que esses outros jogadores tomem a coragem, tomem o protagonismo da seleção e falem: estamos aqui para ser campeão e não para depender de um cara carregar a gente. Então, vamos ver, né? Mas assim, é uma derrota bastante pesada